Oi, eu sou o Filho da Nuvem. Aqui no canal, sempre que eu posso, eu compartilho um pouco da minha experiência em processos seletivos de programação para o mercado de trabalho. Eu até fiz alguns vídeos falando do meu processo para o Facebook. Se você não viu, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. A verdade é que para essas empresas maiores é muito comum que em uma etapa ou até mais de uma etapa do processo a gente tenha que fazer testes de algoritmos e estruturas de dados, coisas que são bem diferentes do nosso dia a dia, convenhamos. E depois que eu lancei esse vídeo, muita gente me recomendou um livro específico para esse tipo de entrevista. É um livro até bem famoso e eu decidi ler esse livro. Obrigado pela recomendação. O livro é o Cracking the Coding Interview, da Gail McDowell. Esse livro é muito bom, eu aprendi muitas coisas sobre esse tipo de entrevista depois de ler esse livro. E eu vou falar um pouquinho dessas coisas que eu aprendi, como que o livro é estruturado nesse vídeo. Se você se interessar por ler esse livro também, eu vou deixar aqui na descrição links patrocinados da Amazon, onde se você comprar por ele, você ainda ajuda um pouquinho o canal. Tem links tanto para a Amazon do Brasil, quanto para a Amazon aqui da Europa. Como eu disse, esse é o livro mais famoso para esse tipo de entrevista, que convenhamos, eu acho que é uma das entrevistas que as pessoas mais odeiam na nossa área da programação. Acho que esse tipo de entrevista e também os de whiteboard também as pessoas não costumam não gostar muito. Mas a verdade é que mesmo se você não está interessado em trabalhar numa FAANG, numa dessas grandes empresas de tecnologia, muitas outras empresas acabam copiando, infelizmente ou felizmente, o modelo de processos seletivos do Google, do Facebook e por aí vai. Então essas entrevistas de algoritmos, esses testes de algoritmo e estudos de dados têm se tornado bem popular em várias outras empresas e não só nessas empresas grandes. Então eu acabei querendo estudar mais sobre eles justamente não só por causa dos processos grandes, mas porque eu sabia e já aconteceu, na verdade, de eu fazer esses testes em outras empresas também. Uma coisa legal que eu percebi, não sei se eu falei isso num outro vídeo do Facebook, é que a gente tem um certo medo desse tipo de entrevista, porque realmente o processo para as empresas maiores exige um nível de algoritmos, estudo de dados, né, maior, assim, a barra é mais alta. Mas a verdade é que quando a gente vai fazer um teste para outras empresas, a dificuldade não vai ser exatamente a mesma de um Google da vida, a dificuldade vai ser menor. Então pensa, se a gente estuda mais esse processo, mesmo que mirando lá em cima, a gente vai acabar melhorando muito a nossa habilidade, e eu vou falar um pouco sobre essas habilidades para esse tipo de processo para as outras empresas também. Por isso que eu acho importante estudar um pouquinho de algoritmos, estrutura de dados e o que esse livro aborda. Quando eu vi esse livro na internet, eu não me atentei muito ao número de páginas dele. Eu não sabia que ele era tão grande. Ele tem por volta de 700 páginas, então ele é realmente grande, mas ele é muito parecido com aqueles livros de matemática que a gente usava na faculdade, ou usava no ensino médio até, onde você tem muitos exercícios. Então, dessas 700 páginas, umas 400 são sobre exercícios e as resoluções nos exercícios. Então é realmente igual aqueles livros de matemática, onde você tem um exercício na página 30, que seja, mas lá na página 300 você tem a resolução desse exercício, explicando passo a passo. É bem legal. A verdade é que eu dividiria esse livro, ele tem várias seções, mas eu dividiria ele em algumas partes, digamos assim. No começo, o livro vai focar bastante numa fundação, ele vai pegar você na mão mesmo e te explicar o básico desse tipo de entrevista. O que cai nesse tipo de entrevista? Como essas entrevistas são feitas? Como os testes, as questões são escolhidas? O que você deveria fazer antes dessas entrevistas? Como se preparar antes? E principalmente como você é avaliado para esse tipo de questão, para esse tipo de entrevista. Por exemplo, não é só sobre alguém te dá um problema e você escrever um algoritmo. Tem todo um ritual que eu acabei descobrindo que é preciso para guiar esse tipo de entrevista, e a gente que tem que fazer isso. Eu não sabia, eu achei que a pessoa que guiava. E além disso, não é só sobre resolver, como eu disse. Será que a pessoa que está sendo entrevistada, será que ela tirou algumas dúvidas, perguntou algumas coisas para clarificar a ideia do que é o problema antes de sair codando, ou será que ela já
saiu codando desesperadamente. Então tem um ritual, tem uma sequência de passos que acaba entrando em conta na hora de avaliar uma pessoa para esse tipo de questão. Depois de passar por uma parte do livro onde é mais sobre a fundação, mais sobre o que são essas entrevistas, a gente entra um pouquinho mais em conteúdos técnicos. Por exemplo, a definição do que é o Big O, ou O de N ao quadrado, que eu falei um pouquinho lá no vídeo do Facebook. Então, essa parte é muito legal porque ela é uma boa forma de relembrar, se você já sabe sobre isso, ou já estudou antes, mas eu também achei que dá para a pessoa aprender, se você nunca viu sobre isso antes, acho que dá para aprender só com esse livro, porque o livro é bem direto, ele dá vários exemplos de como calcular esse Big O, essa notação do Big O, e ainda te mostra algumas pegadinhas que até eu não lembrava muito. Por exemplo, se você tem dois parâmetros diferentes, ao invés de ser n ao quadrado, você tem que explicitamente dizer que é ou m vezes n, por exemplo, né, dependendo do m e do n. Mas enfim, tem uma explicação muito boa sobre essa notação, sobre esse O de n ao quadrado, O log n e coisas do tipo. Tem vários gráficos mostrando a diferença entre um algoritmo e outro. É bem legal. E talvez uma das minhas partes preferidas do livro também sobre esse conteúdo técnico é quando a autora fala sobre técnicas para você resolver esses problemas. Ela fala várias técnicas, algumas delas são menos espertas que outras, mas mesmo assim valeu muito a pena. Uma técnica menos esperta ou menos inteligente, entre aspas, é você entender as estruturas de dados, porque tem uma lista de estrutura de dados, filas, pilhas, árvores, grafos, heap, por aí vai. E você tentar, assim que a pessoa te dá o exercício para você resolver, você tentar pegar na lista de estrutura de dados na sua cabeça e tentar encaixar a estrutura de dados no problema. Não é uma estratégia muito boa, como eu disse, mas é uma estratégia. Então, você se perguntar, arrays, se eu resolvesse isso com array, será que seria mais fácil? Se eu resolvesse isso com hash map, será que seria mais fácil? Se eu resolvesse isso com árvore, será que seria mais fácil? Você vai gastar um tempo para tentar descobrir isso, mas às vezes funciona. Eu assumi isso para minha vida, que essa técnica é tipo a minha técnica a mais desesperada, digamos assim. Se eu não conseguir de cara entender o problema, aí eu vou para essa técnica e tento encaixar alguma estrutura de dados no problema. Na divisão do livro que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, a terceira parte importante do livro para mim é realmente essa maior parte do livro, que é sobre as questões. É muito interessante porque o livro apresenta vários tópicos para estudar. Então, como eu disse, tem as estruturas de dados, tem capítulos específicos para cada estrutura de dados. Então, tem um capítulo sobre arrays, que é uma coisa simples e tal, mas enfim, linked list, lista encadeada. Tem um capítulo sobre lista encadeada, dá um pequeno, assim, uma pincelada sobre o que é uma lista encadeada. Eu considero esses capítulos uma boa fonte para relembrar o que são essas estruturas, mas eu acho que para alguém que nunca viu estrutura de dados antes, eu acho que vai faltar algum outro material, principalmente um material mais visual, porque não tem tanta coisa. A verdade é que um livro não tem a capacidade de um vídeo, por exemplo, de mostrar algoritmos funcionando ou como a estrutura de dados funciona para inserir um valor, remover um valor. Então um vídeo acaba sendo mais poderoso do que um livro nesse caso, mas eu acho que dá para conciliar as duas coisas. Aliás, a própria autora fez uma parceria, fez um trabalho com o HackerRank, aquele site de testes de algoritmos, e lá no canal do HackerRank tem uma playlist de vídeos onde a própria autora explica cada estrutura de dados de uma forma bem visual, como se fosse num quadro negro, mostrando a estrutura e tudo isso que eu falei que o livro falta um pouquinho. Então eu vou deixar até essa playlist aqui na descrição também. Eu acho que acaba sendo a união perfeita, assim, o complemento perfeito entre o que o livro trata e essa base em vídeo que talvez seja necessária se você nunca passou por isso antes. Então, como eu falei, eu tenho um capítulo, por exemplo, de lista encadeada, uma breve pincelada no que é uma lista encadeada, e aí eu tenho uma seção de exercícios
bem curtinhos assim, faça isso, isso e isso, resolva esse problema. Cada exercício, obviamente, tem um número. E aí o que é legal nesse livro é que são duas coisas que eu gostei muito. Primeiro, eu já falei, lá pro final do livro tem um capítulo inteiro só com as resoluções de cada um desses exercícios. Às vezes tem até mais de uma solução para o mesmo exercício. Tipo, dá para você resolver isso de forma iterativa e dá para você resolver isso de forma recursiva. Então, a autora acaba mostrando as duas soluções, o que é legal, porque às vezes a gente acaba indo para um caminho que parece mais de um jeito, mas poderia ter outro, é bom para abrir a nossa mente também. E a segunda coisa muito legal sobre esse livro e sobre a parte de questões é algo que eu não vi em nenhum outro lugar, nenhuma outra plataforma, que é uma parte de dicas sobre as questões. Quando a gente faz esse tipo de entrevista, em teoria, né, em 99% dos casos, a pessoa que está nos entrevistando tem um papel de nos desagarrar, de nos desbloquear. Quando a gente fica stuck, quando a gente fica travado na hora de fazer o exercício, e a pessoa percebe que a gente está travado por muito tempo, ela também está ali para tentar destravar a gente. Então dá uma dica, tipo, será que resolver isso com uma lista é uma boa ideia? Sempre vai ser uma pergunta, mas essa pergunta é basicamente para nos dizer que ou a gente está no caminho errado, ou a gente deveria considerar uma outra coisa. Então, essas dicas do recrutador, da pessoa que está guiando a entrevista, são muito importantes. E o livro faz exatamente isso. A gente está lá no nosso capítulo de lista encadeada com um problema, a gente tenta resolver o problema. Eu até tentei no papel, às vezes, mas tentei também no próprio computador. E aí, se a gente agarra, ou melhor, se a gente olha para o problema, a gente nem consegue resolver ele, tem uma seção lá no final do livro, e as dicas são todas embaralhadas também, o que é legal, para você não ver a dica do próximo exercício. E aí você consegue ler uma frase que é como se fosse o próprio recrutador, a própria recrutadora te dando uma dica. Por exemplo, o que eu acabei de falar, lá no livro vai estar escrito, uma lista encadeada resolveria isso melhor, você não acha? Alguma coisa do tipo. Então você acaba simulando o processo de entrevista, onde você tem essas pequenas dicas. Obviamente, as dicas são bem pontuais na vida real. A gente não pode usar muito desse capítulo, mas acaba sendo também um bom guia para a gente perceber se a gente está precisando muito de dicas, se a gente está conseguindo se desenrascar legal. Mas essa realmente foi uma parte muito legal do livro que, como eu disse, não existe num HackerRank, num LeetCode da vida. Não tem como você apertar um botão, pelo menos eu não vi nenhuma plataforma assim, que você aperta um botão e aí ele te mostra uma dica para você desbloquear, desagarrar. O bom do Cracking the Code Interview é que ele acaba se tornando um livro de consulta, assim. Ele não é um livro que você precisa ler ele da página 0 até a página 690 e tantos ou 700. Você não precisa ler ele dessa forma. Você pode usar ele, por exemplo, eu já sei muito sobre o que é uma lista encadeada, já sei bastante de filas, de pilhas, mas eu não lembrava, por exemplo, de programação dinâmica. Abraço para os meus amigos da programação dinâmica do canal. Então, a gente pode ir nesse capítulo, ler o capítulo, resolver as questões. Então, a gente consegue guiar o nosso estudo mais pelo que a gente acredita que é as nossas fraquezas. E não exatamente ler tudo, porque a gente acaba gastando tempo em tópicos que a gente já sabe, por exemplo, ou já tem uma certa facilidade. Obviamente que é importante fazer exercícios nesse tópico também para a gente perceber se a gente realmente sabe eles, mas é uma forma de estudos. Eu tenho certeza que esse livro vai ser um livro que eu vou voltar nele algumas vezes para me preparar para possíveis entrevistas do futuro, mas fica aqui essa recomendação de livro. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já fez esse tipo de processo seletivo onde tinha que fazer algum algoritmo, se foi com uma pessoa, se foi ao vivo com uma pessoa, se foi numa ferramenta que te deu o resultado. Quero que você deixe se você já participou por isso aqui embaixo e como você se preparou para essas entrevistas. A gente consegue ajudar pessoas que nunca passaram por elas. E no mais, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!